Olá, pessoal, boa noite. Oi, Agora foi. agora tô te escutando também. Oi, Oi. gente! Oi, Kali. Oi, Vânia. Olá, pessoal, boa noite. Oi, Lari. Boa noite, todo mundo. Oi, Thay. Então, acho que a gente pode começar se apresentando um pouquinho, né? Para que a Sim, galera nos conheça. isso aí. Então, meu nome é Risa, para quem não me conhece, meu Insta é @risolândia, que é o meu nome, Risa é meu apelido. E cheguei primeiro no Insta e consegui o arroba. E eu faço mestrado na França, em línguas estrangeiras aplicadas ao comércio internacional. No Brasil, é LEA, com habilidade em comércio exterior, comércio internacional. E eu estudo em Rennes, aqui na França. Arrasou. Olá, pessoal, eu sou a Nathalie Gugel, do Insta Estudando no Exterior. E eu atualmente estou fazendo mestrado em Relações Internacionais, com foco em Direitos Humanos e Governança, na Universidade de Pádua, na Itália, com uma bolsa de estudos da própria universidade, com uma bolsa por mérito. E é isso. Tá. Então, vocês enviaram algumas perguntinhas na caixinha para mim e para a Nathalie. A gente vai começar respondendo algumas e depois a gente vai também lendo os comentários de vocês. Oi, Bruna, Ótimo. Cíntia. Então, a Então, primeira pergunta, quem tiver pode falar. dúvidas também, pode ir mandando. Que a gente vai tentando Quem tiver acompanhar. dúvidas também, pode ir mandando aqui, que aos poucos vai respondendo. O objeto. Alô? Tá travando, mas vai dar certo. Tá, pode falar. Pode falar do objetivo. Pode falar, Risi. Então, o objetivo da nossa live é falar para vocês os desafios de estudar no exterior. E não é, a gente não quer romantizar a coisa, mas ao mesmo tempo a gente ama intercâmbio, tanto é que tanto eu quanto Nath já fizemos mais de um. Nós voltamos para poder estudar fora. Então a gente super recomenda ter essa experiência no estrangeiro, a gente ama isso, mas a ideia mesmo é só mostrar um pouquinho do outro lado do desafio do dia a dia de uma estudante estrangeira. Sim, porque eu sei que é o sonho de muita gente estudar fora, e era o meu também. Só que às vezes a gente não para pensar que até para realizar um sonho a gente também passa por alguns desafios e alguns obstáculos que a gente às vezes não pensou nisso antes, porque a gente estava tão iludida nessa experiência, achando que seria assim sempre as mil maravilhas, que a gente às vezes não tem o planejamento emocional para passar por certos desafios. Então a gente aqui resolveu contar um pouco do que é estudar fora, para que vocês saibam também que não é só coisa boa. Também, algumas vezes, a gente também passa por algumas dificuldades. Mas que, no geral, a experiência, sim, vale a pena. Você só tem que estar preparado para passar por tudo isso. Exatamente. Então, a gente vai responder agora uma perguntinha, né? Que é a pergunta da Lori, que ela pergunta do maior prazer de estudar no exterior e também do maior desafio. Então, a gente vai poder responder as duas coisas. Você quer começar, Nath? Vamos lá. Então, maior prazer de estudar fora. Eu acho que é uma experiência muito válida, que você aprende muito com isso. Você amadurece, você aprende a lidar com as coisas de outra maneira, você cria uma visão do mundo que você não tinha parado para pensar, você acaba tendo amizades com pessoas que você nunca imaginou, principalmente pessoas de outros países. É assim, atualmente eu conheço gente da China, do Japão, da Ásia como um todo, que eu nunca imaginei que eu chegaria algum dia a conhecer, sabe? Então é uma experiência muito gratificante que você aprende muito com isso. E até mesmo aprimorar outra língua também vale muito a pena. Uhum. E no meu caso, acho que o maior prazer é, de fato, viver na língua estrangeira, porque a minha primeira formação na graduação foi letras com francês. Então, eu sempre gostei de estudar língua. Então, viver na língua, sabe, em todos os quesitos, para mim é muito enriquecedor. Então, acho que é o que eu mais gosto mesmo, de ter os desafios e também as questões culturais, porque eu não fico no automático.
acontece uma coisa, eu vou pensar no automático, né? Depois, peraí. Por que eu estou pensando dessa forma? É porque é algo culturalmente brasileiro, e aí tem os embates culturais, então eu fico sempre. Acho que isso me enriquece, na verdade, sabe? De pensar fora da bolha. Então, Isso. eu adoro ficar pensando em cultura estrangeira, em língua, em tanto quanto eu, enquanto brasileira, e como eu me comporto nas situações. Eu acho que eu percebi o quanto eu sou brasileira estando fora do país, o quanto eu gosto do Brasil, o quanto eu tenho saudade da comida, e tudo isso mais a meu país estando fora do país, sabe? Então, acho que isso é um prazer. Ah, Alô? sim. Você falou em Alô? comida, eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta quando eu tô longe. A nossa comidinha brasileira. Que delícia! O cuscuz. Bruna, manda a receita do cuscuz. E o maior desafio, Vai. Quer começar? tá? Eu acho que o maior desafio é viver longe, sabe? De casa, da família, dos amigos. E reconstruir, porque você tem que se reinventar, você tem que construir você de novo. E não tem como, é muito difícil você ser exatamente igual, porque uma coisa que seria natural no Brasil, em outro país já é estranho. Então, acho que esse é o maior desafio, que ao mesmo tempo que eu falei, né, que é um prazer, essa diferença cultural, também é o maior desafio, pelo menos para mim, foi um desafio e continua sendo todos os dias um desafio, sabe? Sim. Eu concordo. Eu acho que assim, você aprende a viver de uma nova forma que você nunca parou para pensar. Você sai totalmente da sua zona de conforto, sai totalmente de casa, assim, e vai tentar construir algo novo. Então é muito desafiante você aprender a se melhorar, a se reinventar, a viver novamente de acordo com o que aquilo está lhe proporcionando. Então não é fácil. E principalmente na questão do idioma. É muito bom para você aprender um novo idioma, mas às vezes você se sente assim, meu Deus, eu só queria escutar um português e não tem. E eu preciso resolver uma coisa e outra, e eu tenho que falar em outra língua para resolver isso, e eu tenho que brigar em outra língua, e eu tenho que reclamar em outra língua. E, gente, meu Deus, mas isso você aprende com isso, né? Aos poucos você vai ver, Uhum. nossa, eu realmente sou fluente em outra língua, né? Então, assim, Sim, são muitos perrengues que a gente passa, mas que no final a gente aprende muito com eles, né? São desafios que na hora a gente não vê saída, por exemplo, que a gente se desespera, mas que no final a gente acaba tirando uma positividade disso, né? Um enriquecimento, um amadurecimento. exatamente. Concordo plenamente. E aí vem uma pergunta também da caixinha de pergunta, que é JT Chá. Espero que tenha dito certo. Se não disse, me corrija aqui, por favor. Que é sobre a solidão de estudar fora do país. Sim, E eu acho que são várias solidões de estudar fora do país, né? Que tem a solidão na hora da comida, da forma de ser, da maneira de falar, da língua. Mas que, ao mesmo tempo, eu já vou transformar isso num conselho. A gente tem que dar aquela tapa para bater mesmo, correr atrás, tentar conversar com outras pessoas. Não é fácil estar sozinho assim que você chega. Então, a melhor forma é fazer esforço para fazer amizade. E as coisas são sim, com calma, a gente constrói amigos com calma, as pessoas são diferentes, então a gente também tem que ter esse cuidado. Então, eu aqui costumo pensar, quando eu vou fazer um intercâmbio ou alguma coisa, eu tenho que me adaptar. Claro, não é fácil, assim, não é do nada, mas eu vou tentando e vou aprendendo um pouquinho todos os dias. Eu sempre fico louca, desesperada quando eu chego para poder fazer uma amizade, sabe? Justamente para driblar esse fato de para não se sentir sozinho mesmo. E eu, com a experiência do interior, eu fui sabendo que as coisas vão acontecer com calma, mas você precisa tentar, você precisa sair de casa, não é para ficar isolado. Ai, não tem ninguém, sai, vai no pai, entra em grupo de Facebook, procura as pessoas que já moram no lugar para tentar controlar, porque senão a pessoa vai se sentir sozinha. Alô? Gente, eu tô como se fosse no sim. telefone, eu fico falando alô. A live Já é trava porque de tá alô. travando o seu, mas aos poucos tá dando Aqui certo. também tá travando. Eu acho que é muito isso também.
tá. Eu acho que é isso também de você aprender a lidar consigo mesmo, de você aprender a se gostar e a fazer as coisas com você mesmo, com a sua companhia, de aprender a ir no mercado e fazer a feira sozinho, de ir no parque, ler um livro e aproveitar aquele momento com você, até mesmo de viajar. É muito bom, às vezes, você viajar só. Você aprende tanta coisa, você conhece tanta gente no meio do caminho, que se você fosse com outra pessoa, com um amigo, você acabava não aproveitando da mesma forma. Então, é muito isso de você aproveitar cada momento, mesmo que seja ruim, mas você aproveitar da melhor forma e trazer o melhor aprendizado daquele momento. A solidão, às vezes, é difícil, realmente. Você sente falta dos seus amigos, da sua família, namorado. E às vezes você só quer um ombro para chorar, uma pessoa para abraçar, não tem. É difícil, mas às vezes você pode, não vou me deixar bater, não vou me desesperar e pegar o primeiro voo de volta para casa. Não. Eu decidi vir morar fora, eu sabia que eu ia enfrentar isso, então eu vou aproveitar e vou fazer outra coisa. E pega e sai, vai andar e vai viajar e vai tentar não pensar nas dificuldades e tentar aproveitar aquele momento. Eu acho que é bem. É como a Nayara falou, ver o mundo com outros olhos, né? Sim. E eu acho que com relação a isso de se sentir sozinho, tem o outro lado também, né? De, como você falou, a gente está se conhecendo e tem a parte boa de se conhecer também. E eu aprendi que tem alguns momentos da solidão que me tocam de fato. Por exemplo, aniversário de alguém, casamento. Sei lá, pode ser o aniversário da boneca da minha prima. Tá eu já chorando pro aniversário da boneca. Então, eu aprendi que nesses momentos eu tinha que criar estratégias para que eu me sentisse melhor. Isso. Claro que com o passar do tempo, tipo assim, o primeiro aniversário foi mais difícil, aí, sabe, o segundo aniversário daquela pessoa no outro ano já é um pouquinho mais fácil, porque você já está entendendo melhor. Mas eu passei a fazer estratégia do tipo, é aniversário da minha mãe, eu vou fazer algo super legal naquele dia. Claro que eu vou ligar para minha mãe, que, né, eu vou fazer tudo para que ela se sinta bem, mas eu quero fazer alguma coisa para que eu me sinta bem também, que aproveite. Às vezes, aniversário de alguém, por exemplo, casamento da minha prima. Eu fiz um banquete em casa para assistir o casamento dela por live, sabe? Pra, Arrasou. de fato, eu não me senti tão mal naquele dia. Sim, Então, a é gente uma tem boa, como boa tentar controlar estratégia. isso, se ajudar, digamos Sim, assim. sim. Só ao complementar aqui com o que a Bruna Almeida falou. Aprendi que a minha melhor companhia sou eu mesma. É um momento para se conhecer profundamente também. Sim, Bruna, super concordo com você. Uhum. É isso. E como a Nayara aqui perguntou, perder eventos deve ser bem difícil, como vocês fazem. Então, é como a Rizzi estava explicando. É tentar você compensar isso de outras formas. Então, você aproveitar aquele dia de uma forma que lhe traga bem. Não apenas assistir o pessoal, né, comemorando lá e você do outro lado chorando através de uma live, de uma chamada. Mas você fazer alguma coisa para lhe trazer um bem para aquele dia, fazer algo que você gosta. Eu acho que isso é super válido. Por exemplo, na minha casa, como eu moro numa residência na Itália com vários estudantes, geralmente a gente se reúne para um jantar, para um almoço, todo mundo junto. Então, geralmente, assim, às vezes eu chamo ele, ei, vamos fazer uma janta todo mundo junto, vamos fazer alguma coisa, até para que, né, ao mesmo tempo eu não esteja sofrendo com algo que está acontecendo aqui no Brasil, porque é realmente difícil lidar com isso. Mas, infelizmente, são uns dos desafios, alguns dos desafios que a gente passa. Uhum. A Fernanda perguntou, né? Não precisa saber o idioma para ser aceito no mestrado? Sim. Olha, Fernanda, depende de qual é o mestrado, depende para onde você vai. Tipo, no meu caso, meu mestrado é em inglês, então eu precisei comprovar a língua inglesa. Mas eu fui para a Itália sem saber nada do italiano. Aprendi na prática, aprendi morando com italianos, né? Então, a questão da língua pode ser uma barreira, mas depende de para onde você quer ir, depende de qual universidade, qual é o curso. Uhum. A Deia falou que eu sou linda, então obrigada, você também é. E respondendo a pergunta da Fernanda também, no meu caso, precisava saber a língua, né? Porque o meu mestrado, como as línguas estrangeiras aplicadas, a gente tem que ter o domínio de algumas línguas. No caso, é o inglês, francês, espanhol e português.
tive sorte. Então, conta, né, como língua. Então, senão seria muito complicado no meu caso. E já tem que entrar com o nível Q de francês, porque a gente tem muito mais matéria em francês do que nas outras línguas. Toda a matéria de base do curso, a gente tem direito, a gente tem logística, comércio, marketing, todas essas são dadas em inglês, em francês, e as outras matérias de língua são dadas na língua estrangeira. Então, a gente tem muita matéria em francês, então tem que saber francês para poder conseguir acompanhar. Pelo menos eu sugiro isso, né? E também para você entrar, quando você for aplicar, vão exigir o nível mínimo de francês, que eu não sei dizer qual é agora, mas só entrar em contato comigo que eu vou procurar saber qual o nível mínimo para entrar nesse mestrado. Eu sei que para mestrados da área de exatas, o nível é diferente, o nível mínimo é diferente do que mestrado para a área de humanas ou letras, né? Que precisa de mais leitura e tal. Nossa, interessante. Aqui pelo menos funciona assim. Tem um que pede intermediário, outro pede já o intermediário para avançado. Então, depende também da universidade, né? E aqui também tem um mestrado parecido com o mestrado que eu faço, que você pode fazer em inglês e estudar na França. Acontece muito, é mestrado na área administrativa. Sim, é uma opção também. Porque você acaba. Foi a minha ideia, aprender duas línguas ao mesmo tempo. Eu sabia um pouco do inglês, mas eu não sabia italiano. Então, eu aproveitei o mestrado para aprimorar meu inglês e para aprender o italiano, né? Já que morando na Itália é quase impossível, assim, você não ter que aprender a língua. Então, acho que isso é uma opção também. A Fernanda falou, ai, que interessante. Obrigada. A gente agradece a sua pergunta. Obrigada a você. Sim. E aí, tem mais alguma pergunta aí da caixinha, Rizzi? Tem. Então, agora vai para a pergunta: tem como conciliar trabalho e estudo? Ou é fácil conciliar trabalho e estudo? E várias pessoas perguntaram. A Carol perguntou, a Carol tem um amigo de viagens também, a Karen e JTXA. JTXA. Sim. Então, olha, na questão do meu mestrado, não só do meu mestrado, mas na Itália em si, é mais fácil você conseguir conciliar o trabalho com o estudo, porque as aulas, a frequência nas aulas não é obrigatória. Então, você não precisa ir para a aula para você poder, né, passar naquela disciplina, para você ser aprovado. Então, isso facilita até para você conseguir um trabalho em outros horários mais flexíveis, em horários comerciais, digamos assim. Então, na Itália tem muita gente, sim, que aproveita para trabalhar. Agora, é claro que são, assim, trabalhos mais, digamos assim, informais, como pegar uma bicicleta, entregar comida, sabe? Ou então trabalhar numa feira. Então, acontece muito isso. Mas sempre tem essa possibilidade, sim. A Tati perguntou aqui, cheguei agora. Vocês já perguntaram, desculpe. Vocês participam do mestrado através de bolsa? Aí, no caso da Nath, sim. Sim. Eu faço mestrado na Itália com a bolsa por mérito da universidade, sim. Então, no meu caso, não, eu não tenho bolsa. No mestrado que eu faço, não tem bolsa. Não tem como aplicar para esse mestrado com bolsa, digamos assim. Na França é um pouquinho diferente. Por exemplo, quando eu apliquei, eu não sei nem qual foi a minha... em que lugar eu fiquei. Se eu fiquei em quinto lugar no mestrado, se eu fiquei no primeiro, se eu fiquei em décimo, não importa. Todo mundo entra igual. Então, não tem como saber. Tem 25 vagas e tem nas 25, tipo assim, eu não sei se meu colega ficou em primeiro lugar na seleção do mestrado. No meu é diferente, eles fazem um ranking. E aí a pessoa que está lá no primeiro lugar recebe a bolsa por mérito. A pessoa do segundo e terceiro, se eu não me engano, recebe uma bolsa do departamento, que é menor do que a bolsa por mérito, mas ainda é muito boa. E as pessoas que estão, assim, depois, não lembro quantas, recebem a isenção das taxas, o tuition fee waiver. Então, a Itália, eu vejo que, assim, é muito bom para estudantes internacionais, porque eles oferecem muitas opções de bolsa de estudos. E fora isso, você também tem a possibilidade de conseguir uma bolsa por renda, que é uma bolsa da região. Então, todas as regiões da Itália também oferecem essa bolsa por renda, que depende da sua renda familiar no Brasil e convertida em euro. E é uma coisa que não é uma disputa, mas é assim, você tem uma renda, dependendo da sua renda, você vai ganhar certos benefícios, sabe? Então, é algo que é mais certo de receber e mais possível. Uhum. E com relação à França, tem outros mestrados que têm bolsa, e tem bolsa que vocês podem aplicar também. O meu mestrado não tinha bolsa, mas tem outros que podem ter, então, para quem se interessar. E respondendo à pergunta, né, de conciliar trabalho e estudo, tem gente que concilia, porque na França você pode trabalhar e estudar, tem um visto de estudante que permite isso. Então,
o que é algo positivo, porque tem países que você não pode trabalhar e estudar. Tem a carga horária mínima que você pode trabalhar e estudar, né? Porque também tem gente que trabalha mais do que deveria, então tem que cumprir a carga horária. No meu caso, o que eu faço mais ou menos, porque eu não tenho bolsa, né? Eu só tenho bolsa quando eu vou fazer intercâmbio, porque dentro do meu mestrado, como é um mestrado internacional, a gente tem que fazer intercâmbio. Então, quando eu faço intercâmbio, eu tenho bolsa. Então, às vezes é melhor estar fora do que estar fora da França do que na França. E aí, como é que eu faço? Aqui o verão, as férias do verão são bem grandes. Então, dá para trabalhar durante o verão e guardar o dinheiro para poder ir usando durante o ano. Além de, tipo assim, tem gente que trabalha, sei lá, numa padaria e estuda. Tem gente que trabalha em restaurante aqui e estuda. Dá para se organizar. É um mestrado, tipo, você tem que ir, né? Tem presença, então você tem que ir todos os dias. É diurno, então os empregos são mais durante a noite ou empregos dentro da própria universidade. Como era meu caso, que eu era tutora no último semestre, eu fui tutora, eu dava aula de uma disciplina para a galera da graduação. Então, tem opções assim para a gente meio que se virar. Mas, se alguém quiser vir fazer o meu mestrado, por exemplo, eu aconselho que já comece a trabalhar e economizar e colocar isso como prioridade desde já, digamos assim. Foi o que eu fiz para poder tentar me organizar. E eu acho que não é tão fácil assim conciliar, no caso do meu mestrado, porque a gente, como estrangeiro, é um pouco complicado, porque a gente tem algumas disciplinas de inglês, tradução, inglês para francês, sem dicionário, sem nada. Então, a gente tem que estudar muito o vocabulário das duas línguas. Só que isso, assim, no caso do meu mestrado, e tendo em conta que eu vim de uma área que não era área comercial, eu vim de letras e fazer um mestrado na área comercial. Então, para vocês que estão na mesma área, é mais fácil, porque você faz consequentemente, você já viu isso, ou é uma continuação. Então, talvez uma pessoa que já é da área comercial e vim fazer um mestrado em comércio internacional e já tem domínio bom das línguas, que não era meu caso, não tinha um domínio bom de todas as línguas, então faz a continuação e é mais tranquilo. Então, falando assim da minha experiência. Mas tem muita gente que faz, sim, que concilia, muitos colegas franceses que trabalham e estudam. E no meu caso, eu acho que o que foi bom foi ter conseguido ser tutora, porque vai para o currículo, né? E você ganha um dinheirinho. Mas é muita gente tentando ser tutora, então é esse que é um pouquinho mais complicado. Mas, assim, quando a gente quer, a gente tem que se virar e correr ter atrás. vontade de correr atrás. E se a vontade de vocês é vir com bolsa para a França, já aí tem bolsa Eiffel, tem o Campus França, que dá muitas ideias de bolsa. Então... Sim, tem várias possibilidades aí. Tem que pesquisar, né? Correr atrás. Deixa eu aproveitar e responder aqui a pergunta da Laura. Laura Freitas. Quem tem cidadania italiana, como funciona o mestrado? Laura, é praticamente a mesma coisa. A diferença é que tem um deadline diferente para o application, certo? Então, cada universidade tem lá o seu application form, o que eles pedem de documentação, que geralmente pelo menos para o meu mestrado, mas geralmente são as mesmas coisas, que é carta de motivação, carta de recomendação, currículo e diploma, traduzidos pelo menos para o inglês, mas pode ser italiano, histórico e diploma, desculpa, currículo em inglês, exame de proficiência. Se o curso for em inglês, você vai ter que apresentar o exame de proficiência na língua inglesa, o TOEFL, o IELTS ou qualquer outro. Ou se for no italiano, vai ter que fazer o CIUS, eu não sei exatamente como é que se pronuncia, que é o exame de proficiência em italiano. Então, assim, praticamente é o mesmo application. Não é tão complexo, não tem prova, é basicamente só entrega de documentação mesmo. E os deadlines, que são diversos para quem tem a cidadania italiana e para quem é estrangeiro. E a diferença vai ser nos procedimentos que você vai fazer depois, né? Porque o estrangeiro tem que tirar o visto e tem que pegar o permesso de soggiorno depois, que é o visto de residência, enquanto o que já tem cidadania italiana não vai precisar, mas a inscrição em si é praticamente a mesma coisa, tá? E uma coisa muito boa da Universidade de Padova é porque ela é flexível em relação ao certificado de proficiência em inglês. Então, você não precisa necessariamente fazer o TOEFL ou o IELTS, mas qualquer outra comprovação da língua é suficiente para a sua inscrição, tá? Então, é bem válido. E outra coisa que eu queria até complementar nessa questão de estudo e trabalho ao mesmo tempo é porque, assim,
Na Itália, eles têm um sistema de que você só faz uma prova por disciplina, certo? Não é como no Brasil, que a gente tem 3 provas por cada disciplina, é só uma. E você escolhe quando você vai fazer essa prova. Então, existem várias sessões de provas durante o ano, que é janeiro e fevereiro, junho, julho e agosto e setembro. Então, enquanto você estiver vinculada àquele mestrado, você pode fazer a prova daquela disciplina a qualquer tempo. Você decide. E outra, se você fizer a prova e não gostar da nota, você pode recusar e fazer a prova na próxima sessão. Então, assim, é bem tranquilo de você conseguir lidar com o mestrado e conseguir conciliar com o trabalho. Até o sistema italiano ajuda em relação a isso. A Bay Maria Holanda e falou aqui, não precisa de teste de proficiência para fazer mestrado nesse país? Você falou, né? E no meu caso, para o mestrado que eu tentei, não pedia um teste de proficiência. Eu tinha um atestado de um curso que eu tinha feito já de francês, então anexei no meu dossiê, mas eles não pediram o DELF ou o DALF, que é no caso do francês, né? Eles não pediram, tem que ter tal teste de proficiência. Nessa universidade. Então, isso também pode mudar, porque o processo seletivo do mestrado é para cada universidade aqui. Sim. Então, isso pode mudar um documento ou outro de universidade para universidade. A minha não pediu, mas pode ser que outras peçam. Então, tanto é que eu nunca fiz nem o DELF nem o DALF. Não. Nunca precisei fazer, porque para tudo eu usava esse diploma que eu tinha, até porque tem um custo. Eu lembro que eu queria postular para outra universidade, mas ela pedia ou o teste da própria universidade ou o DELF ou o DALF. Aí eu falei, então não vou postular para essa, porque eu não tinha, né? Então, eu não queria gastar com isso, né? Com o teste de proficiência. Aí, Davi perguntou aqui qual foi o processo para você ser tutora lá. Então, a gente recebe um e-mail perguntando quais são os estudantes do mestrado que gostariam de se candidatar para ser tutor. Daí, a gente faz uma carta de motivação e explica as motivações por que a gente quer ser tutor e também anexa o currículo e envia para o professor responsável. Tem vários tutores no ano, não é só para o meu mestrado, mas para todos os mestrados da universidade. Então, quem vai me selecionar é a tutora, vamos dizer, a orientadora do meu curso, digamos assim. Então, o que eu fiz? Eu já dava aula, eu sou formada em letras, então isso tudo me ajudou, né? Porque eu falo, eu já dou aula, eu sou formada em letras, e eu gosto da aula, é minha paixão. Então, na carta de motivação, você tem que falar sobre você, mas fazer com que linke com o que o outro quer. Porque, na verdade, eu já li muita carta de motivação para ajudar as pessoas, e é só eu preciso, eu preciso, eu preciso. Não, é tipo assim, o que você pode fazer para que o seu perfil se enquadre com a oferta. Você tem sempre que mostrar que você tem aquelas habilidades que eles estão buscando. Necessárias. E não é só falar, eu sou uma líder porque eu tenho uma habilidade de liderança. Não. Eu sou uma líder, tenho uma habilidade de liderança porque durante certo ano eu fiz isso, trabalhei nessa empresa e desenvolvia certas atividades que aprimoraram minhas habilidades de liderança, por exemplo. Então, é sempre você justificar isso na sua carta. Muito bom. Uhum. E assim, com relação à carta de motivação, que muita gente pergunta... Eita, travou. Rise. Rise, travou. Gente, vocês estão me escutando? Será que travou só pra mim? Gente, vocês estão me escutando? Por favor, comenta. Bom, gente, eu acho que a Rise caiu, mas volta já. Enquanto isso, deixa eu responder aqui a outra perguntinha que foi a do Igor Campos. O fato de não possuir cidadania europeia dificulta muito no processo de visto? Não. Não é um processo complicado, digamos assim, difícil. Mas é um processo que você tem que apresentar vários documentos, principalmente para a Itália, porque eles são muito burocráticos. Então, por exemplo, para estudar na Itália, você tem que primeiro fazer um procedimento no consulado, que se chama declaração de valor. Depois disso, você tem que fazer a sua pré-matrícula
também no consulado, e depois disso você faz o visto de estudos. Então, assim, são vários procedimentos que você tem que fazer no consulado, mas não é difícil. É só você apresentar toda a documentação que eles pedem, certo? E aí, quando chega na Itália, você tem que novamente fazer a matrícula na universidade presencial e solicitar o permesso di soggiorno, que é o visto de residência, tá? Então, basicamente, é isso para quem quer estudar na Itália. Deixa eu ver aqui, a Rise já está voltando. Pronto. Voltei, gente. Aleluia. Arrepiei. Laura, questão da bolsa, para quem tem cidadania, depende. Tem bolsas, como eu falei, as bolsas por mérito, e geralmente são para estrangeiros, mas a bolsa por renda é para qualquer cidadania, tanto estrangeiro como quem tem cidadania europeia, italiana. Então, sim, sempre tem a possibilidade de uma bolsa de estudos, tá? É isso. Sim, Rizé, o que é que você estava falando? Eu estava falando da carta de motivação, né? Inclusive, tem vários posts lá no IG da Nath para ajudar vocês a fazer a carta de motivação. E aqui, gente, para tudo precisa de carta de motivação. Tudo no exterior, assim, não só na França, não só na Itália, tudo que você vai fazer fora. E assim, tanto para tentar emprego, tipo assim, postular para trabalhar, precisa de carta de motivação. Estágio também. Estágio, né? Até, assim, não sei na sua universidade, mas na minha, até um projeto dentro da universidade, um summer course dentro da universidade, eu tenho que apresentar uma carta de motivação. E uma coisa que, tipo, no Brasil, eu sinto que é diferente da França, é que aqui toda e qualquer experiência é bem-vinda. Sim. Sabe? Você pode, como você falou, né, de uma experiência de liderança, você pode colocar isso na motivação. Por exemplo, eu era super ativa no diretório acadêmico, ou centro acadêmico, não sei como é na região de vocês, e eu coloquei isso em algumas cartas de motivação, dependendo para que área era, sabe? Então, toda e qualquer experiência que você tem pode ser útil. Então, para fazer a carta de motivação, vai colocando tudo que vocês já fizeram no papel. Tudo, 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 tudo. E para emprego também, para quem quer trabalhar e estudar aqui, a mesma coisa. Tipo assim, aquela vez que você vendeu na quermesse da igreja, coloca no papel. Vai colocando tudo, porque tudo é importante. Você fala da sua experiência, você não fala que você fez atividade remunerada, mas você teve a experiência de venda na quermesse da igreja. E lembrar, assim, também, que cada carta que você vai fazer é diferente. Então, assim, você lista todas as experiências que você tem e na carta você vai mencionar aquelas que forem mais relevantes para a vaga que você está postulando. Então, não é você colocar tudo e fazer uma carta de 10 páginas, não. Mas é você fazer uma carta de uma página com as atividades mais relevantes para aquela vaga que você está tentando. E eu vou até aproveitar para comentar que eu estou organizando um projeto sobre carta de motivação. Então, em breve, teremos novidades aqui no Estudando no Exterior, tá? Então, fiquem de olho para ajudar vocês aí, né, a elaborar uma boa carta de motivação. Perfeito. E uma coisa que a gente esqueceu de falar logo no início, que são as impressões. Quais são as impressões que você teve assim que chegou de cara? Quais foram os primeiros desafios, assim, quando você começou a estudar na Itália? Eita. Bom, assim, primeira coisa que eu senti quando eu cheguei na cidade de Pádua, na Itália em si, foi, gente, eu tô em casa. É aqui realmente que eu quero estudar, que eu quero morar. Sim, eu me senti bem, certo? E, assim, até na minha residência também, eu fui muito bem recebida. Eu moro com 28 italianos, bem grande, né? Mas, assim, no começo eles falavam sempre inglês comigo, tentavam, porque a maioria não fala inglês muito bem, mas eles tentavam para conseguir se comunicar. Então, foi um impacto, assim, uma primeira impressão muito boa. Quando eu cheguei na sala de aula, foi que as coisas começaram a se complicar. Digamos assim, eu já tinha feito um intercâmbio, mas um curso curto de inglês na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. E aí eu não, assim, foi tão curto que eu não senti tantos os impactos. Quando eu cheguei para estudar em inglês, fazer um mestrado, que eu vi, gente, o que é que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, eu não vou conseguir acompanhar essa turma. Todo mundo fazendo diversas anotações do que o professor estava falando e eu voando. Eu pegava uma palavra solta do que ele estava falando, international, human rights.
LOL, pronto, era isso, e anotava. E o povo tudo blá, 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 blá. Eles pegam o computador e digitam exatamente o que o professor tá falando. Eles assim, transcrevem a fala do professor, enquanto eu ainda tava lá na primeira palavra que o professor tinha dito da frase. Eles já tinham terminado tudo. Foi assim, foi um impacto muito grande. Gente, eu não vou conseguir acompanhar, não vou conseguir, sabe? Assim, foi um desespero. E aí eu cheguei em casa e fui tentar ler o livro da disciplina. E meu cérebro não conseguia parar para focar no que eu tava lendo. Eu tava tentando traduzir o que tava sendo, o que tava escrito em inglês. Então não foi simples assim. Aos poucos é que você vai se acostumando de que, eu tenho que raciocinar em inglês, eu tenho que botar meu cérebro para funcionar em inglês. Não dá para eu traduzir tudo para o português, não dá para ficar traduzindo palavra por palavra, frase por frase, não dá. Então, aos poucos, assim, com a prática é que você vai conseguindo administrar isso. Mas no começo, assim, foi um desespero. Davi falou, até imagina eu passando isso. Eu também, porque quando eu cheguei, foi bem parecido. Eu entro na sala com meu caderninho, né, lá, caderninho, caneta, tudo, como no Brasil, né? Aí, chego lá e todo mundo abriu o computador e digitando, escrevendo tudo. Eu, gente... Isso foi no meu intercâmbio, aí pula para a graduação, já tinha achado estranho. Mas na graduação, ou no mestrado, desculpa, porque eu fiz o intercâmbio durante a minha graduação, que eu estava no Brasil, graduação no Brasil, fiz intercâmbio na França, voltei para o Brasil e depois voltei para o mestrado de novo. Entre idas e vindas, digamos assim. E aí, no mestrado, eu peguei e pensei, nossa, agora eu vou ter que ser essa maquininha também para poder digitar. Porque no intercâmbio, eu, tipo assim, pegava uma disciplina que era assim, as outras disciplinas eram aulas menores e tal. Porque tem aqui a diferença, que são disciplinas que são dadas no anfiteatro, que são disciplinas muito grandes, e tem a parte que são dadas em salas menores, com grupos menores, que aí muda também o jeito de estudar. Mas sempre que é no anfiteatro, eles copiam, como na Itália, então, tudo que o professor fala. Então, eu falei, se eles copiam tudo que o professor fala, é porque deve ser muito importante copiar tudo que o professor fala. Então, eu falei, vou ter que fazer a mesma coisa, vou ter que copiar tudo. Mas como é que consegue escutar e digitar ao mesmo tempo na língua estrangeira? Apesar de que eu estudo francês há muito tempo, sou formada em francês, mas escutar e digitar ao mesmo tempo, ainda pensar se você está escrevendo certo ou errado, eu não consigo em português, gente. Escutar e digitar, o pessoal que está acostumado a fazer isso, escutar e digitar tudo. No meu caso, eu comecei a gravar as aulas e escutar em casa, para ver se eu conseguia lentamente ir copiando, porque, né? Uhum. Então, aí você começa a fazer amizades. Eu comecei a fazer amizade. Teve gente que me enviou uma aula. Eu ia para todas as aulas. Então, quando alguém não vinha, mesmo minhas aulas, né, as minhas atuações, não sendo lá aquela coisa toda, eu também enviava. Então, você começa a criar um grupo, parceria, digamos assim, que para se ajudar mesmo. Mas, assim, no início, de fato, é um choque cultural. Mas é importante ver como é que eles fazem, como é que você pode se adaptar. Sempre pensar assim. Porque se eles fazem isso, é porque deve ter um sentido. Talvez na prova o professor cobre desse jeito. Foi o que eu percebi. O professor cobrava exatamente o que ele tinha falado. Por isso que eles copiavam tudo ao pé da letra. Então, se eles estão fazendo isso, é porque tem um porém, tem o porquê. Então, a gente tem que, no caso, se adaptar mesmo, né? Tentar começar a entender, mas por que a pessoa faz? Não ficar esperando a prova chegar, porque quando a prova chegar e a gente se dá mal, já é tarde demais, né? Então, acho que esse foi o meu choque e ter que se adaptar nesse processo de estudo, digamos assim. Também foi para mim. Deixa eu ler aqui o que a Laura falou. Eu trabalho no Brasil com imigrantes e eles pedem para colocar todas as experiências deles. E eu tento explicar que aqui no Brasil não é bem visto. Assim, uma coisa que a gente percebe muito é que aqui no Brasil a gente não tem muito esse negócio de fazer uma carta de motivação, de pedir carta de recomendação. Então, experiências e explicar isso não é bem visto, não é utilizado. Mas para fora, isso sim é muito relevante. Então, é até uma dificuldade que muitos brasileiros têm é de conseguir resumir todas as suas experiências e todas as suas habilidades, conseguir falar sobre você numa carta de motivação. Porque a gente não tem essa prática, a gente não fala sobre isso, a gente não faz isso. Então, realmente é uma dificuldade. A Nath Franzo está aqui perguntando sobre o application. Nath, a gente já falou sobre isso, e se você quiser saber mais, tem todos os detalhes de toda a documentação necessária no meu Insta, tá? Estudando Exterior,
corre lá, confere, que vai lhe ajudar, sem dúvida. E meu mestrado é em inglês, sim, não é em italiano, porque eu não sabia italiano. Sim, isso mesmo, aprendi na prática. Tá. A Nath falou também que francês é muito difícil por causa da pronúncia. É diferente, né, gente? Eu acho que, como eu aprendi francês, foi minha primeira língua estrangeira, e a base é latina, eu já tive dificuldade para aprender inglês. Tipo assim, eu luto com inglês, a gente luta, nós lutamos juntos, digamos assim. Porque já é uma outra base, eu estou acostumada com a base latina do francês e do português. Quando eu estava morando em Genebra, né, durante o meu estágio na ONU, e Genebra é uma cidade que fala francês. Então, eu comecei a escutar francês direto. E eu disse, eu vou aprender essa língua. É agora que eu aprendi essa língua. E quem disse que eu aprendi essa língua? Eu aprendi assim, umas palavras soltas, mas é muito difícil, sabe? Não dá. Eu tentei muito, mas aí eu vi que não era pra mim. Eu já fiz até aula Continua. de francês. Não, gente. Eu já fiz até aula de francês na Universidade de Padua, né? Porque eles têm um centro de línguas que oferecem várias línguas, né? Gratuitamente. Mas francês não rolou pra mim, não deu certo. Vai rolar, vai continuar. Vou continuar, vou te pegar no seu pé. Foco Extra perguntou, o sistema de nota é muito diferente? Sim. É. Na Itália, pelo menos, as notas vão de 18 a 30. E 18 para passar, né? E 30 máximo, quer dizer, o máximo é 30 com lode, que é mais do que excelente. E a questão de quando você apresenta sua tese, sua média final vai até 110. Eu não sei como é que faz esse cálculo, ainda é complexo para mim, porque eu sou péssima em matemática, mas é basicamente isso, até 110. Então, sim, inclusive tem lá no meu Instagram também um postinho sobre as notas na Itália, quem quiser conferir lá para entender mais como é que funciona e até mesmo o sistema de ensino também. Tem post sobre isso, gente. Então, com relação à França, é diferente também. Aqui a nota é sobre 20, você tem que tirar no mínimo 10. A forma como o professor dá a nota também é muito mais rígido, eu sinto isso, sabe? A forma de notar é bem rígido, mas o que é bom aqui é que uma matéria compensa a outra. Acho que em algumas universidades no Brasil é assim também. Tipo assim, as matérias vão se compensando e no final você pode ter uma média global de todas as disciplinas e isso faz com que você passe. Por exemplo, em direito, sou muito ruim. Passei? Não passei. Mas aí a média global me ajudou a passar em direito e eu não fui para final, recuperação, não sei como vocês falam aí, em direito. E a dica Não, gente, que eu... Que... voltou. Voltou? Alô? Voltou, vai. Alô? Alô, Nathalie, tudo bem com você? Pode falar. Estou me sentindo no telefone. Gente, então, o que eu fiz aqui é que eu fiz um quadro no Excel e coloquei nota aqui com relação ao coeficiente. Tem todo um cálculozinho. Eu fui na secretaria umas 1000 vezes para perguntar como funciona. Fiz um quadro no Excel, coloquei todas as minhas notas e tal, super organizada. Eu que mandei para minha turma todinha esse quadro no Excel. Arrasou muito! Para que eles soubessem como funciona. Mas por que eu fiz isso? Para tentar entender e saber, tipo, direito, eu sou muito ruim, já sabia. Qual a matéria que vai com direito que eu tenho que ser muito boa para compensar direito? Porque se eu não compensar a média final, eu posso compensar as matérias que estão juntas. Por exemplo, direito está junto com marketing. Eu posso compensar marketing com direito. Aí, mesmo que eu não tenha a média final, eu posso não ir para a final em direito, porque eu já compensei com marketing. Aí eu vou para a final só em outras. Então, eu fui trabalhando com a compensação, né? Porque senão não ia rolar. E aí, no final, deu certo. Porque eu já fiz todas as disciplinas na França. Já estou terminando, né? Acho que termina esse ano. Vamos ver aí com a questão do coronavírus. E acho que a minha dica para todo mundo, seja no Brasil ou no exterior, entenda a universidade assim que você entrar. No meu curso de letras foi assim, no meu curso que eu fiz aqui foi assim, e agora no mestrado também. Porque você vai saber onde e como você vai fazer para estudar. Sim. Por exemplo, aquela matéria, não vou pegar, mas aquela matéria é requisito de outra matéria. E se você não pegar, vai ser complicada a sua vida. Então, assim que vocês passaram, a gente, mestrado, curso, qualquer coisa, estudem para entender o sistema primeiro. Sim, sem dúvidas, para saber quais matérias focar e, né, não acabar se sobrecarregando também.
Inclusive, eles já teve vezes de errarem minha nota e eu consertar, porque eu fiz o quadro no Excel e sabia que estava errada a nota. Então, Nossa, a menina, ela arrasa. Esse Excel, esse Excel deu trabalho, mas rolou. Tá. Só falando aqui, a Laura colocou nos currículos, eles querem colocar, às vezes, experiência de um mês. Bom, eu não vejo tanto problema nisso, não. Eu acho que depende da experiência. E um currículo, ele deve ser elaborado de acordo também com a vaga que você está buscando. E não colocar posições que você já teve que são irrelevantes para aquela vaga. Então, tipo assim, você está aplicando para uma posição de mestrado. E aí colocar que você trabalhou como cozinheira num restaurante da cidade. Bom, não tem influência nenhuma. Então, às vezes, você pode retirar essa experiência e colocar outras coisas que sejam mais relevantes para aquilo que você está, né, buscando. Então, acho que currículo e carta de motivação sempre tem que ser algo feito com base naquilo que você está aplicando. Outra coisa... fale. E tudo é como você vende o que você colocou no seu currículo. Boa. Porque, assim, no meu caso, por exemplo, eu fui garçonete aqui na França e era o maior restaurante, a maior creperia da cidade. Aqui é uma região conhecida pelos crepes e uma cidade muito turística, então atendia muita gente. Então, eu coloquei no meu currículo que era o maior restaurante da cidade, para mostrar o quê? Que eu sou rápida, que eu tenho agilidade, não sei o quê. Mesmo não sendo, mas para passar isso. E quando eu fui postular para o meu estágio, alguns estágios eu mandava com a experiência de garçonete, porque eu estava procurando estágio na França, por exemplo, para mostrar que eu tenho experiência na França, que eu tenho domínio da língua e tal. E outros eu não mandava, porque eu queria de fato ver como funcionava, porque a gente não sabe, né? Só testando. E eu consegui meu estágio na África do Sul, porque o meu chefe ia abrir um restaurante. O meu estágio era para outra área, Business Developer, e ele chegou e falou assim, então você já trabalhou no maior restaurante de São Malo, né, da cidade. Aí eu falei, sim. Aí ele falou, então, porque eu quero abrir um restaurante, quem sabe você pode me ajudar nesse projeto? Tá vendo? Arrasou. Tipo, nada a ver. A vaga era para uma empresa completamente diferente. Então, assim, acho que tudo é como você vende o que você botou como experiência. Claro que eu não vou pedir uma vaga para Business Developer só com experiências assim, porque teve outras que eu não coloquei. Eu já trabalhei em outros restaurantes e eu não coloquei, sabe? Então, ir sentindo, digamos assim, testando o currículo também. Concordo. Outra coisa aqui que a Nath comentou, e o professor que não sabe escrever carta de recomendação, eu fazia e pedia para o professor assinar. Bom, já passei por isso também, principalmente aqui no Brasil, que o professor não sabe nem o que é carta de recomendação. E você tem que falar sobre você, mas como se outra pessoa estivesse falando sobre você. Gente, é muito complexo. Mas, assim, é você ter muito cuidado de você também não se exaltar demais, de você ser perfeita demais, né? Tem que ter sempre essa dosagem do que colocar numa carta de recomendação. E sempre tentar também ser sucinta. E sempre mencionar coisas mais relevantes da sua experiência com aquele professor, com aquele ex-supervisor de estágio. Não dá para você abarcar tudo que você fez, por exemplo, durante a universidade, mas só coisas mais interessantes que foram relacionadas com aquele professor, tá? Inclusive, tem alguns posts também lá no meu Insta sobre carta de recomendação, gente. Dê uma olhada aqui, vão ajudar vocês, sem dúvida. Sim, vamos voltar para as perguntas, Rizzi, que já está quase acabando o horário. Aí teve uma pergunta aqui da Tati, que é a mesma pergunta que a Rebeca Pacheco tinha feito na sua caixinha. Foi. Que é sobre sofrer algum tipo de xenofobia nas universidades, França e Itália? Não, que eu lembro assim, nada, até porque meu curso é muito internacional. Então tem gente de todas as partes do mundo, certo? Então nunca vi nenhum tipo de xenofobia, não. Nunca vivi isso, não. No meu caso, eu senti que tinha alguns colegas que duvidavam. Sei lá, eu dava uma opinião, aí falava, mas na França não é assim, não. Para algum trabalho. Mas o estilo não é assim. Mas isso, tipo, às vezes era difícil para mim, né? Tipo, lidar com isso, muito difícil. Já cheguei a chorar com isso. Não. Mas, ao mesmo tempo, eu tive muita sorte, porque eu criei uma rede de apoio, tive outros colegas que me abraçaram, a gente fazia grupo sempre juntos e tal. E, de modo geral, a gente tinha uma boa convivência, sabe? O pessoal, a maioria era francês da minha turma, ou então franco-português, mas já tinha uma experiência no estrangeiro. Mas ainda assim, tipo, por mais que eu falava,
a gente está pensando diferente porque você é francesa, eu sou brasileira. Eles não, às vezes não percebiam isso, sabe? Então, assim, eu tive sorte, por um lado, porque era uma turma que já é uma turma de comércio internacional, mas ao mesmo tempo eu sentia, assim, que de algumas pessoas, não de todas, ainda bem, não era a maioria, que tinha essa resistência de acreditar, de me dar credibilidade Não. pelo fato de não saber, tipo, ela não é francesa, talvez ela não sabe que aqui não funciona dessa forma, sabe? Então, nunca foi com relação diretamente para mim, pelo fato de eu ser brasileira, ou. Não, não é ser brasileira, é o fato de não ser francês, Ser estrangeiro. ser estrangeiro. Então, tinha que me explicar. E às vezes não era necessário me explicar. Às vezes a gente não estava de acordo. E por que não, às vezes, fazer como a gente faz no Brasil? A gente faz tanta coisa mara no Brasil, então. Bom, nem sempre foi fácil, digamos assim, a relação. É. Só ler aqui o comentário da Bruna. gente, tá muito boa essa live, mas já, super tarde. Estão arrasando, façam mais vezes, por favor. Obrigada, Bruna, pelo comentário. Que Fico muito linda! feliz que vocês estejam gostando. E a gente vai tentar deixar a live salva, né? Para que vocês possam assistir novamente, assistir o que perdeu, né? Muito obrigada pelo comentário. Continuando aqui, a Nath perguntou, você acha que os franceses são xenofóbicos? Todo mundo fala disso. Bom, é uma boa pergunta, porque de fato todo mundo faz. Meus alunos me faziam muito essa pergunta. Gente, assim, Paris é uma cidade muito grande. Então, imagine você sair na rua e cada vez que você está na rua, uma pessoa pergunta as coisas 1000 vezes. No Brasil, a gente é muito acolhedor, muito acolhedor. A gente não pode esperar o Brasil aqui fora, porque, sabe, na África do Sul você acha gente que nem no Brasil, em Cuba também, mas aqui a cultura é diferente. Então, às vezes, a pessoa não tem paciência para te esperar, te explicar e tal, coisa que a gente faria no Brasil, porque a gente tem essa qualidade, a gente tem defeito, mas essa qualidade é nossa e ninguém tira, que a gente é acolhedor. Então, as pessoas na França são diferentes, principalmente a vivência que a galera tem em Paris. E tem gente também que não fala inglês em Paris. Os franceses são orgulhosos com relação à língua deles, tipo assim, eles gostam da língua deles, gostam de falar a língua deles, mas assim, dizem que os franceses não falam inglês, não é verdade. Tipo assim, isso é um mito no Brasil. Assim, mas não quer dizer que todo francês fala inglês. Eu não sei a porcentagem, né, de francês que fala inglês, mas às vezes você chega na rua e vai falar com um francês e ele talvez não saiba falar inglês para te responder. E o que é natural, que no Brasil a gente também não sabe. Só que a diferença é como a gente lida com isso, sabe? A gente tenta. A gente tenta fazer mímica e tal. As pessoas são diferentes. Então, não sei se eu respondi a pergunta. Na verdade, eu não considero não posso dizer que os franceses são xenofóbicos, porque eu acho que não são. Mas é o jeito deles. É a gente aprender a conviver com o jeito deles. Eles são mais frios. Isso também acontece na Itália. Na Europa como um todo, eles são muito mais frios do que a gente. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Não é porque eles não gostam da gente, mas é porque é o jeito deles. Uhum. Sim, outra coisa que Foco Extra perguntou se eu já comentei sobre o meu estágio na ONU, post lá. Gente, só o que não falta é post lá no meu Insta sobre o meu estágio na ONU. Só podem conferir lá. Inclusive, na semana passada, teve o webinar do Youth Opportunities, que eu também falei um pouco mais sobre o meu estágio na ONU. Então, se quiser conferir o vídeo, tá lá no canal do YouTube do Youth Opportunities Brasil, certo? Só conferir também. E tem mais alguma coisa, Riz, aí pra falar? Porque a gente vai ter que finalizar, que já está chegando ao final nessa live. Queria aproveitar também para divulgar, né? Que eu tenho um canal no YouTube. Aqui no Insta eu falo de viagens e de intercâmbio. Então, eu respondo a pergunta de vocês, qualquer dúvida tiver. E vão lá no meu canal também, que vai ter conteúdo. Vou fazer mais conteúdo com relação aos mestrados e tal. Principalmente o mestrado que eu faço aqui. E perguntaram aqui só a nossa idade, então acho que eu vou responder, né? Nossa idade? Já passou aqui o comentário, cadê? A da Ana, eu tenho 27 anos, Ana. E você tem quantos anos, Nath? Não sei. 26! Bom, eu sou a mamãe da live, então. É realmente tão mais velha, meu Deus! Já vou mandar nessa live. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. A Nath, quero aplicar para o mestrado com a área nada a ver com a minha, a dela é neurociências, sendo que eu tenho experiência só em pesquisa em imagem, imagem, o que coloco, se não tenho nada relacionado ao mestrado. É uma coisa que você tem que ver com calma, não tenho como dizer aqui na live, sem lhe conhecer, sem saber quais são as suas experiências prévias, sem saber o que você fez. Então, se você quiser um auxílio, a gente também presta lá no Estudando Exterior, certo? Enquanto é isso.
Então, qualquer coisa é só falar comigo, tá? Só falando da minha experiência, né? Eu não tinha também condições de entrar diretamente no mestrado. Então, eu fiz um ano da graduação para poder nivelar para entrar no mestrado, porque eu vinha de uma área e meu mestrado era em outra. Por mais que seja línguas, mas não era a mesma aplicação. Estou falando rápido porque a gente tem que terminar a live aí, porque a gente quer salvar, Sim. para deixar a sala para vocês. Vocês estão conseguindo se bancar, trabalhando ou conseguiram bolsa. Nath, a gente também já falou isso na live. Eu tenho uma bolsa Vai da deixar universidade. salva. E a Rise já guardou um dinheirinho antes, às vezes faz um trabalho ou outro também para ajudar. Vamos ver mais alguma coisa. A Tati já sofreu muito também. Infelizmente, às vezes acontece. Fernanda, muito boa mesmo. Obrigada, meninas. Foi maravilhoso. Boa sorte. Valeu. Obrigada a vocês por terem participado da Obrigada. live. Opa, Gabriela, amo as duas. Oi, Gabi. Arrasou. Oi. A Tatira, isso? Amei a live, meninas. Obrigada. Que idade? Pronto. Por amor, Nicolas, arrasaram. Qual o próximo tema? Nossa, então temos que marcar outra live juntas, então. Vamos pensar no tema. Fala pra gente o tema. Escreva nos nossos comentários, directs e Estamos tudo. abertas sempre às sugestões, viu, gente? E perguntaram aqui também na caixinha de perguntas, vocês já pensaram em fazer lives ou vídeos ensinando a língua a qual vocês dominam? Então, nunca pensei sobre isso não, mas quem sabe um dia, né? Porque a gente já faz tanta coisa ao mesmo tempo, né? Mas quem sabe um dia apareça também essa oportunidade, tá, No gente? meu caso, é então, difícil de conciliar tudo também, então por isso que eu não sei. Eu tenho a mesma coisa. Fica a dica aí pra gente. Fica. Bom, para finalizar, eu quero agradecer a todos que participaram. Adorei o engajamento de vocês. A gente pretende fazer outras lives também. Podem mandar sugestões. E no mais, para quem não me segue, me sigam estudando no exterior, tá, pessoal? Temos muitas coisas, muitos conteúdos interessantes lá no Insta, certo? E é isso. E me sigam também, né? Por favor. Obrigadão, gente. Beijão, Mili, minha amiga que tá aí mandando mensagem lá. Beijão. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.